chamando ela. Olá, Olá, tudo bem, Viviane? tudo bem, e você? Tô bem. Estamos só nós por enquanto, vamos falando, né? E Vamos sim. vamos bater esse papo que vai ficar gravado também, né? Para as pessoas que vierem depois. Eu tô super feliz de estar aqui com você, super feliz, porque admiro muito o seu trabalho. Eu acompanho desde que a Joana nasceu, né? No grupo do Legal. Facebook que eu Foi a primeira pergunta que a Silane fez. E aí, só para não ficar me repetindo, né? Acho que as informações mais importantes dizem respeito a... Ficamos muito conhecidos em 2015, com o curso de comunicação não violenta com filhos. Foi assim que a Silane também conheceu a gente. Muita gente conheceu a gente a partir desse curso. É um curso gratuito, online. Então, teve uma repercussão muito boa, muito bacana. A partir disso, eu comecei a atender mães, né, naturalmente, não foi nenhuma coisa que eu busquei. Meu objetivo era fazer os meus cursos, eu sempre fui educadora, sempre trabalhei com isso, então queria fazer meus cursos, colocar no ar meus cursos e estava feliz com isso. Só que as mães começaram a procurar para atendimento. Eu fiquei com uma vontade muito grande de atender, de fazer essa experiência, e comecei a estudar para isso. Então, eu fiz vários cursos, né, para eu poder me capacitar, ter bases teóricas. Algumas que eu já conhecia, eu fui aprofundar. E, a partir disso, eu criei uma metodologia de atendimento. E foi muito bem aceita, né? Eu estava falando antes que são poucos profissionais que são especializados nas dores maternas. Porque os profissionais se especializam em resolver problemas. Eu vou resolver o problema do comportamento do filho, né? Eu vou resolver a questão desafiadora que está acontecendo. Mas são poucos os profissionais que têm esse olhar empático para a figura da mãe, para a figura da mulher, que tem um espaço ali de não julgamento para essa mulher se colocar. Então, isso foi super bem aceito. E, a partir disso, eu criei essa metodologia e nós decidimos, em 2018, começar a fazer os nossos cursos de formação. Então, multiplicar isso. Eu não quero ser a única pessoa que atendo e que multiplico isso pelo mundo. Eu quero que tenham outras pessoas que deem esse atendimento e também foi muito bem aceito e o curso do coaching materno surgiu daí. até porque não dá conta, né? Porque, tipo, as mães, elas estavam sofrendo, né, sozinhas e não tinha ninguém para apoiar. E quando surge alguém que pode apoiar, então elas começam a procurar, né? E não dá conta, realmente não tem muitos profissionais que sabem lidar com as mães, né? Uhum. Eles têm muitas soluções prontas, né? E para lidar com as dores que são tão profundas e às vezes também um dia a dia materno, né? É necessário mesmo ter um outro olhar, uma outra visão. Sim, e uma das questões que as mães trazem muito, eu vi que você está falando muito sobre isso, eu também falei muito sobre isso, que vê numa onda essa questão da carreira e maternidade, né? Que é até o tema da nossa live. Então, uma das questões que as mães trazem muito para o coaching materno diz respeito a isso também. Então, mudou tudo. E às vezes não é só a coisa prática do trabalho, não ter com quem deixar o filho, ou ficar com o coração apertado, querer passar mais tempo em casa. É a coisa da desconexão mesmo. Aquele trabalho não faz mais sentido para mim. Eu sou mãe agora, eu pensei, repensei um monte de coisa. Aquele trabalho não faz mais sentido para mim. O que eu vou fazer agora, né? Então, no coaching materno, a gente recebe muitas mães com essa demanda. E então, uma coisa vai alimentando a outra. Então, a gente pode mostrar para essas mães também que elas podem ser coaches maternas, né? Que elas quando faz sentido para elas trabalhar com a maternidade. Quando não faz, a gente conduz o processo do coaching para alinhar essa mãe a isso, né? Ao objetivo dela, a essa identidade que vai se perdendo um pouquinho ali. Então, é bem legal. E você, durante o trabalho, porque você começou a trabalhar com mães na questão da comunicação não violenta para os filhos, né? E aí você começou a ouvir as mães, e aí os principais desafios que você encontrou né, das mães, né, nessa questão, porque eu percebo que um dos conflitos é quando a gente tenta fazer diferente, né? Porque tem essa questão da criação com apego, a questão da não violência. Então, como é que foi assim essa questão com as mães que você viu em relação à vida profissional?
e a maternidade, né? Sim, é bacana você falar isso, porque a gente consegue conversar um pouquinho sobre os padrões que a gente aprendeu, os padrões que regem a gente, regem a forma como a gente se controla e também a forma como a gente se descontrola. Então, esses padrões, eles regem a gente. Então, quando a mulher é mãe, ela tem toda uma vida diferente para administrar, as outras áreas da vida dela continuam ali. Não acabou, né? Ah, então pera lá, né? Eu agora sou mãe, vou substituir essa área aqui pela maternidade. Não, as áreas continuam ali. Você pode até colocar uma em segundo plano, a outra também, mas as áreas estão ali. E como é que você, quando você está administrando tudo isso, você vai quebrando os padrões que você aprendeu quando você era criança, que você aprendeu durante a sua vida inteira, os padrões de violência que regem a gente. E aí, quando a gente fala em violência, padrão de violência, violência que rege a gente não está falando só de grito. Ah, eu sou uma pessoa que eu me descontrolo e eu fico gritando. Ah, eu ofendo as pessoas. Ah, as pessoas costumam me dizer que eu sou meio brusca, né? Eu poderia não ser, eu poderia ser menos. Não é disso que eu estou falando, não. Isso é um aspecto. Mas e essa violência que a gente se submete? Então, eu não, para mim, não faz mais sentido trabalhar 8 horas por dia e passar, sei lá, 2 horas no trânsito, que seja, né? Que é o mínimo para quem mora numa cidade grande. É o mínimo, né? Para o deslocamento. Como é que eu quebro esse padrão e penso, ah, mas todo mundo faz isso é normal, isso é natural e é isso que eu devo fazer. E eu olho para mim e eu penso, não, isso me violenta. Não, tô ficando doente, física e às vezes emocionalmente. Tô ansiosa, tô depressiva, tô longe dos meus filhos, não tô gostando, né? Então a gente vai se submetendo à violência que a gente normaliza. Ah, é comum, todo mundo faz, todo mundo leva a vida assim, é assim que eu tenho que levar a minha vida. Não importa se eu tô doente, não importa se isso não tá me atendendo, mas importa sim. Importa e outros caminhos existem, né, Silane? E a gente vai encontrando esses caminhos por aí. E o contrário também, né? Eu vejo que muitas das mulheres que estavam trabalhando, né, elas têm vontade de ficar em casa e aí elas percebem que isso já não faz mais, que não faz sentido ficar só em casa, que é o que você falou, que não se substitui alguma área da vida pela maternidade, né? Na verdade, a gente acrescenta mais um papel. E daí ela fica se culpando porque ela quer ficar com o filho, só que ela entende. Eu acho que a questão é esse conflito de como fazer, como eu posso casar minha realização profissional com o cuidado do meu filho, né? E aí é nisso que eu tenho, às vezes eu converso com algumas pessoas que eu falo, não, mas existe algumas saídas, e as pessoas pensam, não tenho, eu trabalho fora, eu passo o dia longe do meu filho, ou eu tenho que ficar em casa. E na verdade o que vocês estão trazendo essa formação é uma realidade totalmente alternativa e que é possível, né, fazer uma coisa diferente e principalmente, né, entrar em acordo, né, em paz interior e sair desses conflitos que são o que mais prejudicam, né, o exercício da vida, não só da maternidade, né? Exatamente. Outro dia a gente estava conversando sobre o quanto tudo que se aprende na maternidade também colabora para você ter uma carreira. Então, as pessoas que seguem o seu perfil certamente se identificam com o que você traz. E você fala o tempo inteiro de educação não violenta, de romper padrão, né, de trazer uma educação diferenciada. Então, uma vez que eu me alinho com isso, como é que no meu trabalho, de repente, eu vou estar desalinhada? Eu vou estar num trabalho que, de repente, até perpetua a violência, ou no qual eu me sinto mal, no qual eu olho para as relações em volta e aquilo não faz sentido para mim. Então, a maternidade ela vai mudando muita coisa, os estudos que essa mulher faz mudam muita coisa, e a partir disso você pode também pegar tudo que você aprende, tudo que você conhece, e você pode, de alguma forma, começar a pensar no que você vai fazer com isso. Né? Será que essa é a minha missão de vida? Será que eu me alinho com isso? Né? As pessoas que a gente recebe na formação do coach materno e numa outra também que a gente tem, de consultoria de criação consciente, estão alinhadas com isso. Não, é isso que eu quero. Eu percebi que eu tive filhos e aí eu mudei a minha visão sobre várias coisas. Eu percebo que eu mudei a minha visão sobre várias coisas porque eu estudei, eu me informei, né? Senão eu ia estar ali no senso comum. Eu não estou mais no senso comum. Eu saí dali.
Eu tô estudando, eu estou me informando, eu tô numa bolha, porque a gente está numa bolha, a gente sabe que está numa bolha, que a nossa bolha é pequena ainda, infelizmente. Mas como é que eu faço, então, para expandir e sair da bolha e isso ser o senso comum e não o senso comum ser a violência, né? Como é que a gente faz isso? Isso, e uma das coisas que a gente falou essa semana, que eu acho que tem tudo a ver com a formação, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que é o relacionamento com pessoas que estão nessa bolha, né? Que estão nesse momento, que estão nesse pensamento, sabe? Porque às vezes a mãe está sozinha, ela está querendo uma nova carreira. Isso aconteceu muito comigo, com a Simone. A gente decidiu trabalhar de uma forma que a gente pudesse trabalhar digital. E a gente procurava, assim, os nossos amigos, as pessoas que empreenderam perto de nós, e a gente não via muita referência de pessoas que estavam fazendo essa nova forma de negócio. E a parte da educação, e, enfim, a gente nem meio que a gente meio que nem tem essa expectativa, né? Mas a gente não encontrava. Então, como que a pessoa pode também se beneficiar, né? Estando num ambiente desse, mesmo que... E aí você pode falar também como é que funciona todo o programa do coaching, a formação do coach, para que as pessoas que estão vendo a gente ou que vão ver depois, elas possam meio que entender como que isso pode agregar tanto, né, na vida, na maternidade e na vida profissional também. Uhum. Eu estou entendendo então que você quer que eu faça um recorte de como então o que o Instituto Te Apoia oferece pode ajudar nisso que a gente está falando, né? De quebrar esses padrões e oferecer uma nova oportunidade. Eu costumo dizer que formar coaches maternas, oferecer essas formações é a minha militância. E é a minha forma de amar o mundo, né? A gente ama o mundo da forma, com aquilo que a gente entrega. Então, quando eu penso no coach materno, eu penso na força feminina que a gente tem. Né? Muitas pessoas falam, mas por que o coach materno não é parental? Por que não está incluindo o pai? A mãe que tem que fazer tudo sozinha? E quem pergunta isso é porque ainda não entrou em contato com a proposta, não entendeu ainda o que é o coach materno, porque é novo mesmo, né? E o coach materno, ele tem a proposta de acolher a dor feminina, é a questão feminina. Porque as questões que essa mulher vai trazer para a sessão, um homem não traria. São outras dores relacionadas a você ser mulher e a você ser mãe na sociedade que a gente vive. Então, quando a gente consegue formar pessoas, né, oferecer essa oportunidade, olha, o mercado de trabalho não está te atendendo, não está fazendo sentido para você, você está já em casa com teu filho, ou você está grávida e está pensando, eu não quero, né? Como é que vai ficar minha carreira agora? Né? E a gente consegue, com o coach materno, da forma como a gente vê, oferecer um caminho. Então, você tem um caminho aqui. Você pode fazer um curso no qual você vai se capacitar para atender outras mulheres. Se você é mãe, você vai ter uma empatia imensa, absurda com o que está acontecendo ali naquele universo feminino. E você vai estar com uma rede de apoio, porque as nossas turmas são assim, elas se apoiam, né? Então, você vai estar com uma rede de apoio feminino ali que vai te apoiar. Então, você falou um pouco do teu caminho da tua irmã, solitário. Não precisa ser solitário, não tem que ser solitário. Chega de solidão, né? Já tem a solidão das questões relacionadas à maternidade. Não precisa ter a solidão relacionada à carreira para trabalhar com a maternidade. Então, a gente pode se apoiar. Então, o curso, da forma como a gente desenvolveu ele é um curso online, tem duração de 10 semanas. Se você não conseguir fazer corrido, né, vamos dizer assim, fazer as 10 semanas seguidas, você pode fazer no teu tempo também. É um curso que essencialmente mães fazem. Então, você vai fazendo o curso no teu tempo, você tem acesso por um ano, mas você está na turma. Então, você está numa rede que vai sempre estar te apoiando ali. E você vai aprender o que você precisa para você conduzir as atividades na sessão, para você aplicar as ferramentas na sessão. Você vai aprender aquilo que você precisa para você começar um novo negócio. Porque quando a gente começou, a gente pensou, né? Vamos então sistematizar a metodologia e aí vamos entregar essa metodologia. Só que aí eu entrego essa metodologia para você, você cai no ponto que você trouxe, né, Silane? Cadê as referências? Tem muita gente fazendo isso. Quem faz está ganhando dinheiro com isso ou só está ganhando seguidor? Né? E a gente não quer ganhar só seguidor. A gente quer ganhar dinheiro, porque é uma carreira.
Então, como é que você faz isso? Então, no curso, a gente tem uma parte sobre marketing, na qual a gente ensina. Então, como é que você vai fazer para começar? Como é que você alimenta suas redes sociais? Como é que você já vai ganhando visibilidade? O que você precisa ter para você ter credibilidade no mercado que você faz parte? Qual é a tua conduta profissional, né? Qual a conduta profissional adequada? Então, a gente explica tudo isso. Nós percebemos que ter um módulo para isso ainda deixava muitas dúvidas no ar. Então, nesse novo curso, a gente está dando como bônus uma mentoria em grupo sobre novos negócios. Então, são 4 encontros ao vivo com o Diego, que é quem está na parte de marketing e negócios da Te Apoio, é meu parceiro de trabalho de vida. Então, você faz essa mentoria com ele, né? E está incluído no curso. Então, a ideia é cercar por todos os lados, né? Para você conseguir fazer aquilo que você quer. Então, tipo, você acaba encontrando, né, nessa formação várias referências de vários apoios, né? Porque você tem apoio para pegar tudo que você sabe, a sua experiência também, né? Você aprende uma metodologia e você tem apoio para empreender, porque muitas mães, né? A Simone, ela fala sempre que ela nunca se viu empreendedora. Ela fala que a vida inteira o que ela se via era... a Simone não veio, ela até não consegui falar no começo, porque a gente reveza, né? A gente cuida das crianças também, porque agora o Henrique está de férias, então ela está com eles enquanto eu estou aqui. E ela da área de TI, estava super realizada, até que o Henrique nasceu. Ela conta que o sonho dela era colocar ele numa escolinha com 4 meses que ela via da janela da mesa dela, né, do escritório. E quando ele nasceu, ela falou, nossa, gente, que é isso que eu sempre sonhei? É uma loucura. Então, a gente começou esse projeto Irmãs e para ela é tudo muito novo. E no começo era tipo assim, nossa, como que eu vou ser capaz de fazer tudo isso? Então, essa oportunidade de ter, né, essa mentoria e tudo mais, e toda a rede, porque na verdade, né, a própria formação é um apoio para a mãe, né, Viviane? Para uma mãe que está aí totalmente perdida, né? Sim, e você falou antes até de eu entrar nesse ponto que você trouxe agora, você falando da experiência da tua irmã, me ocorreu uma pessoa que entrou em contato para saber sobre o coach materno, e ela é uma conhecida minha. Só que a gente não se falava há muito tempo. Ela entrou em contato, ela falou, Viviane, eu tô vendo um trabalho aqui, né, gratuito de vocês, tô entendendo o que é o coaching materno, eu tô querendo sair correndo. Eu falei, poxa, como assim, né? Que feedback horroroso você tá me dando, né? Você tá vendo meu material, tá querendo sair correndo. Por quê? Aí ela falou, não, porque eu tô percebendo que tudo sou eu que vou ter que fazer. Quer dizer, eu vou ter que fazer o atendimento, eu vou ter que gerenciar minhas redes sociais, eu vou ter que fazer o marketing do meu trabalho. Eu falei, mas, meu bem, você trabalhar de forma autônoma, né? Quando você trabalha de forma autônoma, não tem outra pessoa que vai fazer isso para você. Então, o importante é você estar capacitada. Então, vá você vender pão na praça, vá ser coach materna, vá vender roupinha de neném, né? Eu tenho clientes que vendem roupinha de neném. Se você não tem esses conhecimentos, se você não entende que quando você é autônoma é tudo você, e você, né, tem que correr atrás desses conhecimentos, você não cresce. E você não consegue cumprir seus objetivos ali. E aí fica sempre aquela frustração de, poxa, né, eu tentei fazer, outras pessoas conseguem, eu não consigo. Por quê? Porque faltou formação empreendedora. Então tem que ter essa formação empreendedora também, né? Desculpa, você tinha falado para eu falar de outra coisa, eu acabei esquecendo. Era isso mesmo, era a questão de como que a mãe também encontra nessa formação uma oportunidade de apoio mesmo, né? Para as questões dela pessoais, para as questões da maternidade também, né? Eu já tive pessoa na turma que resolveu fazer o curso só como um self-coaching. Nós temos um módulo inteiro de self-coaching, né? Ou seja, você passar pelo processo, né? E você ter aquelas ferramentas aplicadas na tua própria experiência. Então, nós temos um módulo sobre isso. E ela fez o curso, ela falou, não, eu não quero me formar. Eu quero fazer porque eu quero entrar em contato, eu quero saber, né? O que se fala para uma mãe que está passando o que eu estou passando? Eu não sei se eu vou encontrar a melhor profissional para mim, eu quero me empoderar desse processo. E aí ela fez a formação
formação. Ela, claro que ela fez a formação e agora ela é coach materno, ela está trabalhando com isso. Porque durante a formação ela se encontrou, mas ela fez porque ela queria como um exercício de autoconhecimento. E a gente tem toda uma parte inicial, o primeiro módulo, ele é todo voltado para você passar pelo processo de coaching, né? A gente conduzindo ali. Então, a gente traz as ferramentas voltadas para a carreira. Então, você está fazendo um curso de coaching materno e você está mudando de carreira. Então, quando você vai passar pelo self-coaching, por esse módulo inicial, você pega algumas ferramentas do coaching, nós facilitamos isso, né, para a pessoa, e você passa por esse processo. Você entra em contato com as perguntas potentes, você faz atividades que vão te conectar com a tua missão, que vão fazer ficar mais claro para você quais são os seus medos, os seus bloqueios, o que não está funcionando, né? O que está travando, bloqueando você ali. Então, você passa por esse processo também. Então, é um processo também de autoconhecimento, né? De você entender algumas teorias que são muito úteis para você criar filhos, para você educar sem violência. Então, é um processo de autoconhecimento e de aprendizado pessoal também. Super legal. E deixa eu ver aqui. Tem uma colinha aqui, daí eu coloquei na frente, estou olhando lá. E assim, você acabou criando, né, essa formação que você falou no começo, a partir vocês tinham um projeto para filhos, né? E a partir dessa demanda das mães, você acabou criando essa formação. E o que você percebe, assim, hoje, né, que você já tá trabalhando, porque você é uma coach materna, né, você trabalha com mães, você atende mães, né? O que você tá vendo, assim, que realmente tá transformando a maternidade delas, assim? Qual é o ponto que você tá percebendo que é uma chavinha, né, que muda na cabeça da mãe, ou se não muda? Eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho da coach com a mãe, né, em si, porque ela não vai resolver os problemas da mãe, né? Então, como é que é esse trabalho? Quando você fala, né, que vira um monte de chavinha na cabeça, eu acho que todos esses conteúdos, independente do curso de coaching, vamos pensar nesses conteúdos todos que fazem sentido pra gente: comunicação não violenta, biografia humana, antroposofia, criação com apego. Todas essas teorias que dialogam com a educação não violenta fazem sentido pra gente e já viram muitas chavinhas. Só que quando essas chavinhas viram, muita culpa acontece. Muita culpa. E muito medo de dar errado, de não saber fazer, né, de não conseguir manter aquilo. Então, é essa escolha que eu faço para a educação das crianças. E o que tem de errado comigo que eu não consigo manter? Eu li o livro, eu fiz curso, eu investi pesado nisso, né? Tem pessoas que, todo curso que sai, estão ali, estão se inscrevendo, estão fazendo. Então, as coisas não estão mudando porque eu não estou mudando. O que tem de errado, né? Estou quebrada, o que aconteceu? E a notícia ruim é que sim, estamos todos meio quebrados. Estamos, né? Inevitavelmente, a gente passou por todos nós, a nossa geração vem de uma cultura de violência. Agora essa geração ainda está nessa cultura, mas tem muitos grupos que estão olhando para isso com outro olhar, para não ter mais violência, para ter educação emocional. Nós não tivemos. Então, é muito difícil você chegar para uma mãe e você falar para ela: olha, faz isso. Então, ao invés daquele grito que você dá, abaixa na altura da criança, olha nos olhinhos dela, naquele momento que você está irritada, né? Que você não está conseguindo dar conta, olha nos olhinhos dela, e a partir disso, você, né, abre o teu coração, quando na verdade o teu coração está cheio de raiva naquele momento, você está irritada, não tem como você abrir o teu coração ali. Então, uma das grandes contribuições do coaching materno é mostrar para essa mãe que, primeiro, isso é normal. Não é porque você conheceu e aprendeu alguma coisa que você vai conseguir colocar em prática, levando em consideração que é um conhecimento humano, muito humano. Então, você vem de uma educação que não te favoreceu a fazer o que você está escolhendo. Você precisa desaprender algumas coisas e não aprender. Então, é um erro a gente pensar que a gente vai aprender. No coaching materno, você desaprende. Você desaprende a reagir de determinado jeito em
impulsivo, você desaprende a simplesmente estar ali na situação e ser por instinto. Você tem que racionalizar, você tem que entender o que está acontecendo com você. Então, o coach materno está muito a serviço disso. A mãe geralmente chega cheia de culpa, não está conseguindo fazer alguma coisa que ela se propõe muito a fazer. A vida dela está embolada, está um caos em algumas áreas, aquilo não está fluindo bem. Tem mães que a gente atende também que trazem assuntos polêmicos, do tipo, não consigo amar o meu filho, o que está acontecendo aqui? Né? E aí você vai entendendo. Então, eu já passei por essa experiência, eu já atendi 2 mães, uma que tinha um filho único e era bebê ainda, e ela não conseguia ter a conexão, e ela sempre desejou ser mãe, o que está acontecendo aqui? Então, foi um processo assim, muito lindo, acompanhado também por uma terapeuta. Ela pôde identificar que ela estava com depressão pós-parto, óbvio, né? Então, ela estava com depressão pós-parto, fez a terapia dela para cuidar dessa depressão pós-parto e fez o coaching para conseguir se alinhar com ela mesma, entender por que essa depressão pós-parto aconteceu, então. Quais são essas feridas internas que estão tão fortes aqui em mim que eu estou vivendo um momento que eu achei que seria mais lindo da minha vida e não estou conseguindo aproveitar isso. Não estou conseguindo me conectar com meu filho. Então, o coach materno ele é muito bonito, né? Ele é um espaço total de não julgamento. Para qual profissional que você chega e você diz que você não ama o seu filho, ele não te dá um tapinha nas costas e fala, não, mas isso daí vai passar. Ou então, meu Deus, que absurdo. Que pessoa é você, né? Então, ter um curso que forma profissionais com esse olhar cuidadoso, empático, afetivo, né, que entende esse caminho que essa mulher veio, a geração que essa mulher veio, o que estava acontecendo ali com ela. Essa é uma das grandes contribuições do coaching materno. Sim. A Viviane está perguntando aqui se ela pode fazer pergunta. Podem sim, vocês podem perguntar, a gente vai respondendo, né? Ao decorrer da live, a gente vai falando. Meio que o que acontece com as mães, né? É isso mesmo, tipo, hoje teve uma situação aqui em casa que foi exatamente isso. A Jana fez uma coisa e na hora eu tive uma reação e aí eu fui deitar e pensando, eu realmente preciso desaprender o que eu já sei, porque o que vem na hora é o que eu sempre vi as pessoas fazendo, é o que eu vivi. E aí, hoje, a gente falou isso, né, na segunda, de lidar com a culpa, porque ela vai vir, né? Até que a gente lide bem com esses sentimentos, a culpa ela vai vir e ter apoio, ter a gente saber, porque o que eu percebo também, Viviane, é que quando a Simone teve filho, a Simone é a filha mais velha, né, a neta mais velha, então foi a primeira criança, a gente não sabia nada e a gente não tinha quem recorrer. Não tinha ninguém, tipo, o Henrique não dormia, daí a gente procurava na internet, a internet falava toda na neném. E aí a Simone falava, mas meu coração diz pra eu não fazer isso. Ela não falava com essas palavras, mas ela falava, eu não quero fazer. E a gente não tinha pra onde correr. Simplesmente a gente ficava à mercê da internet, porque as outras mães, né, ao nosso redor, elas não tinham essa visão, elas faziam tudo da forma tradicional, né? Então elas ajudavam como elas podiam. Então eu acho que essa possibilidade de você poder pegar o telefone e falar, nossa, tem uma amiga que é coach demais, eu vou ligar para ela e vou marcar uma sessão, né? Vou marcar uma sessão e vou ver como é que, né? Como é que faz, como é que eu desenvolvo, né? Como é que eu desenrolo essa dor que está aqui dentro, né? Uhum. Então, eu acho que esse trabalho é incrível, né? Eu estou super ansiosa para começar essa formação. Falei para a Viviane que eu pesquisei na internet, né? Porque a gente trabalha com as mães, às vezes elas trazem algumas questões que eu não me sinto capaz, né? De responder, de resolver. E até tenho medo, né? Às vezes você fala uma coisa errada porque eu sei qual é a realidade, eu conheço os estudos, mas eu não tenho uma metodologia, né, para tratar com essas mães. Uhum. Então, estou super animada para fazer essa formação, né, porque daí eu sei que eu vou saber exatamente como é que eu vou resolver.
como é que eu vou resolver, não, né? Como é que eu vou responder para essas mães minimamente, de repente fazer um atendimento, enfim. E é legal você trazer esse caso assim tão prático, porque as pessoas ficam se perguntando, mas no coach materno eu vou resolver o problema das mães? Elas vão me fazer perguntas e aí em 10 semanas eu vou ter aprendido todas essas respostas, né, que eu tenho que dar para elas? Não. Então, por exemplo, nessa situação que você trouxe do neném, né, que está ali, que não dorme, que é novo na família, né, a maternidade é uma coisa nova. O que a coach materna faz? Ela vai ajudar, nesse caso que você trouxe, ela ajudaria a sua irmã a se conectar com meu coração não está pedindo. E seu coração não está pedindo é porque não é para fazer, né? O que teu coração pede? O que está acontecendo? Qual é a tua necessidade? Qual é o teu limite? Ah, minha necessidade é essa, mas o meu limite, eu preciso dormir. Como é que você vai conseguir colocar tudo isso na balança e fazer algo que está alinhado ao teu conjunto de valores? Então, o coach materno jamais vai dizer, deixa a criança chorando, então passa a noite inteira com a criança no colo. O coach materno não tem esse papel, né, de pegar as teorias e falar para você o que fazer. A coach materna, ela está ali para dizer para essa mulher, você sabe o que fazer. Por que você está em dúvida? Vamos tirar isso tudo que está em cima de você e que está fazendo então você ficar com dúvida? Que é a educação tradicional, é o que a tua mãe falou, né? E que, pô, você ouviu e você ama a tua mãe, você admira a tua mãe, mas você acha que isso você não quer replicar isso para a educação do teu filho. Então, vamos tirar isso tudo e vamos deixar você ali, a tua escolha e a tua necessidade. Então, o coaching tem ferramentas que você aplica para você ajudar essa mulher a chegar a essas conclusões. Então, quem está no centro do processo é a cliente que está ali no centro desse processo, e é ela que vai decidir o que fazer, é ela que tem todo esse potencial de entrar em contato consigo mesma. Sim, e eu não sei direito, aqui tem um comentário da Tete. Desculpa, eu não consigo ler, que eu não sei direito como é que é o seu nome. Ela falou, esse desaprender é tão difícil, né? Depende totalmente dessa conexão com o nosso interior, com nossas feridas, nossa criança interior. Uhum. Até o momento, que realmente sacamos. Isso leva tempo e sofrimento. Sim. E também uma coisa importante é não romantizar esse desaprender. Então, quando a gente fala isso, escuta isso de muitas fontes, esse desaprender está conectado com a minha essência. Isso é muito bonito de se falar, isso é verdadeiro, né? Esse desaprender está conectado com a minha essência, mas você precisa de ajuda. Você não vai simplesmente ter um filho e aí se conectar profundamente, lindamente aos teus valores e começar a ser outra pessoa. Você tem um filho e você continua sendo quem você é. A diferença é que num desafio que você teria, por exemplo, profissional, aí eu estou com esse desafio profissional e a pessoa que eu sou está movimentando muita violência. Quer saber? Eu vou mudar de emprego. Quero mais isso para mim. Quando é o filho, faz o quê? Muda de filho? Não muda de filho. Né? Vai fazer o quê? Então você tem que lidar com aquilo ali. É tua responsabilidade, é você que está no centro desse processo. Né? A criança pode ter N cuidadores, pode ter um pai presente, pode ter avós, mas você é a mãe. Então, é você que está no centro da maternidade, né? É você que é a figura materna daquela criança. Nada vai mudar isso. Né? Pode ter rede de apoio, pode não ter, nada vai mudar isso. Então, não romantizar esse processo de, e aí eu vou me conectar, né? Eu sei que não foi isso que a pessoa estava dizendo, só estou pegando um link na fala, né, que a colega trouxe. Que às vezes a gente romantiza. Então eu vou mudar, não vai. Você precisa de estratégia, você precisa de apoio profissional na maioria das vezes, né? Você precisa de terapia, você precisa de coaching, você precisa ter ajuda. E eu vou comentar, a Viviane, ela está perguntando, a Viviane Cardial perguntou como que a gente pensava antes da maternidade, né? Como que eu pensava antes da maternidade? E aí eu vou emendar com isso que a Viviane está falando, que quando eu sempre pensei assim, né? Tipo, depois que eu tiver filho, eu vou aprender a fazer isso. Quando eu tiver filho, eu vou me alimentar de maneira saudável. E quando eu ouvia os profissionais falando sobre essas questões de como criar e tal, falavam sempre assim, vamos supor, que os pais precisam dar limites. E aí eu vi uma criança fazendo labirra na rua e eu falava, nossa, esse pai, por que ele não está fazendo nada? Ele sabe fazer.
Então eu pensava que quando eu tivesse um filho, simplesmente eu iria mudar automaticamente, que ia sair um filho e eu também ia sair de mim, ia virar a mãe, uma pessoa que sabe tudo e que não precisa fazer nada, que a mudança é instantânea. E aí, depois que eu tive filho, né, na verdade, como eu tive esse contato com o Henrique, foi muito rico. E aí a Simone começou a ter contato com a maternidade e ela foi trazendo para mim já algumas coisas diferentes. Eu vi eu tive contato com a humanização antes de engravidar. Então, todas essas informações, elas já foram me mostrando que, assim, olha, peraí, não é assim. Mesmo para o parto, né? Não é assim, é só querer parir que você vai lá e vai conseguir. Toda essa estrutura que existe por trás de maternar, de criar um filho. E aí eu fui entendendo que, assim, as falas que eu ouvia, elas não tinham essa sensibilidade, né, com a mãe, com os pais, de que assim, não é um desaprender assim romantizado, exige todo esse processo que a Viviane falou. Então, eu antes de ser mãe, antes do Henrique, por exemplo, eu pensava igual todo mundo pensa, quando eu tiver filho eu vou aprender, eu vou saber tudo, vai ser tudo muito fácil. Mas na prática é exatamente esse caminho que a Viviane trouxe, né? E aproveitando, né, ela faz a pergunta pra gente, eu não sou mãe ainda, o meu caminho com a maternidade ele veio pela educação, né, eu sou educadora, e eu sempre pesquisei, eu sempre estive muito a par, né, desse universo materno, e quando eu criei um mini curso de comunicação não violenta com filhos, eu quis entregar isso para as mães, para os pais também, claro, mas eu fazia parte de um grupo de estudos de comunicação não violenta com filhos, e eram as mães que estavam ali à frente desse processo de quebrar essa violência. No meu recorte, são as mães, são sempre as mães, né? É o meu recorte, mas são sempre as mães. Então, eu comecei a ter muita empatia com essa questão da maternidade, muita empatia. E a partir desse mini curso, eu criei um grupo no Facebook, na época chamava-se Comunicação Não Violenta com Filhos, agora se chama Criação Consciente, né? Porque expandiu, a gente não fala só de CNV. E a partir disso eu comecei a fazer pesquisas, aquele grupo virou meu grande campo de pesquisa. Então comecei a fazer pesquisas sobre o que estava acontecendo ali, como é que eu podia, então, entrar em contato com cada aspecto dessas dores maternas e fui buscando alternativas de estudo e de entregar algo para essas mães. Então, o meu caminho com o coach materno, com atender, com estar totalmente imersa, né, com a maternidade, diz respeito a isso. E é legal ela ter me aberto essa possibilidade de falar que o curso do coach materno não é só para mães. A gente fala estou falando muito de mães porque eu estou numa página que é voltada para mães. Então, né, se vocês já me ouviram também em outras lives, eu estou sendo convidada por pessoas que falam com mães. Então, por isso que eu estou falando com mães. Mas nós temos doulas que fazem o nosso curso que não são mães. Nós temos educadoras que fazem os nossos cursos e que não são mães. Né? Porque você ser um profissional que você está alinhado com as dores maternas e com como você pode contribuir e dar a tua entrega ao mundo em relação a isso, você pode ser de qualquer área, desde que você tenha empatia, estudo, pesquisa e você esteja inteiro ali naquele trabalho. Sim. E aí a Viviane está perguntando, sua xará também, está perguntando se... Porque no meu caso, se mesmo com todo esse contato com as dificuldades da maternidade, o que você pensa em relação a ter filhos? Porque no meu caso, mesmo com todas as dificuldades, eu trabalhei numa maternal 1 ano antes de engravidar. E mesmo vendo que realmente o negócio era muito difícil, eu achava assim... Eu queria passar por esse momento. E você, Viviane, o que você... Eu acho esse assunto assim tão interessante, né? Porque quando a gente fala de educação não violenta como um todo, a gente sempre fala o centro de uma educação não violenta é a empatia e é conectar a pessoa às suas necessidades e aos seus limites. Então, eu acho que pensar em ter filhos passa por isso. Qual é a minha necessidade? Você acabou de falar, eu via tudo aquilo e era a minha necessidade, né? Mas a tua necessidade podia se desencontrar aí com o teu limite. Mas eu não dou conta, não sei, né? Não é para mim, né? Eu vejo as experiências de outras pessoas e eu não quero.
Então, acho que quando a pessoa está pensando em ter filhos e ver todos esses desafios, todas essas dores, ela tem que estar cada vez mais em contato com ela mesma e ver, isso é para mim? É o que eu quero? É o momento que eu quero? Eu posso passar por esses desafios agora? E a gente conhece várias pessoas, eu estou aqui falando muito de dor materna, porque as pessoas que chegam para um coach materno, elas estão com dor, né? Você não procura um coach materno só por autoconhecimento. A gente chega lá, né, de conseguir procurar as coisas, terapia, coaching, quando a gente estiver bem. Mas nós, humanos que somos, a gente só procura esses trabalhos quando a gente não está bem. Então a gente está falando muito em dor por isso, né? Mas tem muitas mães que passam pelas dificuldades maternas, mas não passam por fases muito difíceis e muito dolorosas, né? Elas passam por aquilo e elas vão conduzindo, né, da forma como faz sentido para elas. Vocês estão ouvindo os raios? Sim. Começou uma chuva absurda aqui. Espero que não caia a conexão. Eu achei que era uma cadeira, e daí agora que você falou que raios. E é uma ótima oportunidade, né, para quem trabalha com mães e passa por todo esse processo de realmente se conectar com essa questão no momento correto, ou do desejo real, né, da necessidade de ter filhos, porque às vezes vem todo um contexto social, né, da maternidade, essa romantização da maternidade, e quando você consegue ter um filho com muita... Quando você já está muito seguro de que isso é o que você quer, você entra no desafio, né, com a cabeça mais aberta, muito diferente, tipo, eu tô falando um monte da Simone aqui, quando ela entrou na maternidade, ela, tipo, era completamente uma romantização de tudo como seria. Ela fala assim, minhas amigas, elas não me contaram a verdade. E quando você consegue passar por todo esse processo, né, trabalhar, de repente você tem uma empatia enorme por mães, consegue fazer todo esse processo e ter um filho muito consciente, né? Inclusive o nome do grupo é Criação Consciente, né, no Facebook. O nome do grupo do Te Apoio no Facebook é Criação Consciente, né? Criação Consciente. Então, quem ainda não conhece, vale muito a pena vocês entrarem lá. Tem um mini curso gratuito também, né, do Te Apoio, sobre criação consciente. Tem um mini curso gratuito. Eu imagino que você tem os links disso no seu perfil. Você tem ou não? Sim. Tem? Ótimo. Né, a gente pode pedir, então, para as pessoas que quiserem conhecer mais o trabalho, darem uma olhadinha no link, né? A Silane vai explicar para vocês, né? Dá uma olhadinha no link, deve abrir um menu e deve ter ali o mini curso. E fora isso, também vou aproveitar o link, né, que você fez. A gente está falando muito do coaching materno e a gente está com inscrições abertas até o dia 29. Então, a gente está aceitando pessoas nessa nova turma, é a terceira turma do coaching materno. A gente está aceitando pessoas até o dia 29 e eu se fez sentido para vocês, né, pensar, né, nessas questões de carreira, se fez sentido para vocês, eu super convido a dar uma olhadinha no link, né? A Silane vai explicar melhor. Dá uma olhadinha lá no link, vê a proposta, faz uma imersão mesmo na programação, que eu falei aqui muito por alto. Então, faz uma imersão na programação, vê o que você vai aprender, se faz sentido, se é bacana, se dialoga com as suas vontades nesse momento. Né? Eu super convido e vai ser um prazer receber vocês na turma, né? Se isso que a gente está falando aqui possibilitar, né? Às vezes você está assistindo uma live e aquilo vira um caminho de vida para você. Então, quem sabe, né? Exatamente. Se você está aqui assistindo a gente e se identificou com esse contexto, né? Meio que aconteceu comigo na maternidade, depois que eu tive a Joana, eu estava estudando para concurso público, eu sou administradora e eu estava estudando para concurso. Até esse trabalho era um trabalho de meio período para que eu conseguisse conciliar tudo. E quando eu engravidei, eu falei, eu não consigo pensar em passar tanto tempo longe da Joana. E eu comecei também com muitos conflitos, né? Eu não sabia muito bem o que fazer. Você pode até colocar então, acho que com as mães, às vezes elas trazem algumas questões que a gente não leva tempo, isso de momento.
eu vi eu tive contato com a humanização antes de engravidar. Então, todas essas informações, elas já foram me mostrando que, assim, olha, peraí, não é assim. Mesmo para o parto, né? Não é assim, é só querer parir que você vai lá e vai conseguir. Toda essa estrutura que existe por trás de maternar, de criar um filho. As falas que eu ouvi ser outra pessoa. Você tem um filho e você continua sendo quem você é. A diferença... Não é um desaprender, assim, romantizado. Mesmo vendo que realmente o negócio era muito difícil, eu achava, assim... Eu queria passar por esse momento. E você, Viviane, o que você... O grupo é Criação Consciente, né, no Facebook. O nome do grupo do Te Apoio no Facebook é Criação Consciente, né? Criação Consciente. Então, quem ainda não conhece, vale muito a pena vocês entrarem lá. Tem um mini curso gratuito também, né, do Te Apoio, sobre Criação Consciente. Tem um mini curso gratuito. Eu imagino que você tem os links disso no seu perfil. Você tem ou não? Sim. Tem? Ótimo. Né, a gente pode pedir, então, para as pessoas que quiserem conhecer mais o trabalho, darem uma olhadinha no link, né? A Silane vai explicar para vocês, né? Dá uma olhadinha no link, deve abrir um menu e deve ter ali o mini curso. E fora isso, também vou aproveitar o link, né, que você fez. A gente está falando muito do coaching materno e a gente está com inscrições abertas até o dia 29. Então, a gente está aceitando pessoas nessa nova turma, é a terceira turma do coaching materno. A gente está aceitando pessoas até o dia 29 e eu se fez sentido para vocês, né, pensar, né, nessas questões de carreira, se fez sentido para vocês, eu super convido a dar uma olhadinha no link, né, a Silane vai explicar melhor, dá uma olhadinha lá no link, vê a proposta, faz uma imersão mesmo na programação, que eu falei aqui muito por alto. Então, faz uma imersão na programação, vê o que você vai aprender, se faz sentido, se é bacana, se dialoga com as suas vontades nesse momento. Eu super convido e vai ser um prazer receber vocês na turma, né? Se isso que a gente está falando aqui possibilitar, né? Às vezes você está assistindo uma live e aquilo vira um caminho de vida para você. Então, quem sabe, né? Exatamente. Se você está aqui assistindo a gente e se identificou com esse contexto, né? Meio que aconteceu comigo na maternidade, depois que eu tive a Joana, eu estava estudando para concurso público, eu sou administradora e eu estava estudando para concurso. Até esse trabalho era um trabalho de meio período para que eu conseguisse conciliar tudo. E quando eu engravidei, eu falei, eu não consigo pensar em passar tanto tempo longe da Joana. E eu comecei também com muitos conflitos, né? Eu não sabia muito bem o que fazer. E daí eu fui atrás de me conhecer, entender. E aí o que eu vou percebendo é que desde sempre eu sempre tive muita atração por desenvolvimento humano, né? E todos os meus próprios conflitos aí geraram muito conhecimento, né? Porque daí eu fui procurar como fazer diferente, né? Porque eu não tinha nenhuma ferramenta, eu não sabia como fazer, apesar de querer. E aí foi onde eu falei, nossa, olha, eu falava das coisas, as pessoas falavam, nossa, mas onde você viu isso? Isso é muito novo, eu não sei do que você está falando, tal. E aí a gente resolveu criar a página para dividir isso com as pessoas. E aí a gente está agora dividindo também, né, várias pessoas, como o Instituto Te Apoio já tem produtos super legais, e a gente está dividindo isso com as mães, porque talvez estão muitas aí perdidas, como nós. E então essa formação é uma oportunidade imensa. Se você está aí super perdida e quer fazer quer fazer alguma coisa diferente, né, está querendo um norte. E tem super empatia por mães também, né? Precisa ter esse ponto principal dentro do seu coração. Então vocês vão clicar lá no Irmãs, tem um link azul e lá tem todos os links do Te Apoio para vocês verem todos os minicursos gratuitos e também fazer a inscrição. Então é isso. Muito obrigada, Viviane, pela sua participação. Foi um prazer imenso. Obrigada a você, adorei, né, conversar.
Obrigada pelas pessoas que participaram também. Então, convido vocês a conhecerem o trabalho do Instituto Te Apoio, se ainda não conhecem, né? A gente chegou no Instagram na semana passada, até por isso as pessoas que conhecem a gente estão nos apoiando, estão indicando o nosso Instagram, estão chamando a gente para lives. Eu estou muito grata, Silane, também por isso, né? Por essa divulgação. E é isso, né? Vamos nos mantendo em contato, vamos manter esses temas latentes e vamos falar muito sobre isso. Sim, muito obrigada a todos vocês que estão aqui. Um beijo grande, ótimo final de semana para todos vocês. E vai ser um sucesso enorme no Instagram também, eu te apoio e a gente vai se falando sim. Tá bom, obrigada, gente. Beijo, tchau, tchau. Beijos.